Olá, o TVL Notícias está no ar, sexta-feira, 23 de outubro de 2015. A edição de hoje é especial sobre a situação em Blumenau por causa das chuvas. O nível do rio Itajaiaçu chegou ao pico de 10 metros e 3 centímetros durante a madrugada desta sexta-feira e não atingiu a marca de 10,30, como estava previsto. Depois das 2 da manhã, começou a baixar lentamente. Por causa da cheia, pelo menos 50 ruas tiveram pontos de alagamentos. Mais de 120 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil, mas em nenhum dos casos houve vítimas. E sobre os prejuízos provocados pela chuva em Blumenau, agora o repórter Marcos Roberto Jana tem as informações. Olha, Rodrigo, um total de 126 ocorrências foram atendidas aí nas últimas horas pela Defesa Civil aqui da cidade de Blumenau. Conosco está o secretário de Defesa do Cidadão, que vai fazer um balanço aí sobre mais esse evento que nós vivemos, secretário. Nós estamos de plantão da Defesa Civil em estado de atenção e alerta faz 3 semanas já, né? E nessa quarta-feira, quando começou esse último episódio, até agora foram 126 ocorrências, sendo que elas agora, né, diminuíram a sua intensidade. Diminuiu a chuva, diminuiu por consequência o número de ocorrências. Mas foram 126, 56 deslizamentos, 2 mais importantes, né? Um na transição da Araranguá, que atingiu 2 casas, e esse agora na Nova Rússia, que é um dos de maior proporção na cidade. Neste momento em que o rio está baixando, o que nós, população, deveremos fazer, de que forma nós podemos agir para ajudar neste momento? A população atingida, né, tem que cuidar com o contato com a água, desaconselha o contato com a água do rio, né, pode trazer doenças, não se aconselha o banho, né, no contato com a água. Assim que a água baixar, né, lavar as suas casas, retirar todo o material inundado até ali. Houve tempo para as pessoas saírem, então dificilmente alguém deve ter deixado as coisas dentro das suas casas, então é limpar a sua residência e retornar. Cuidado ainda com pontes, né, não passar com carros ou a pé onde o material está alagado, porque pode haver buraco, pode haver algum material cortante, né, pode se ferir, mas no mais acompanhar a redução do rio, a liberação das estradas para que a cidade volte até a vida normal. Um problema mais sério ocorreu na Nova Rússia. O que realmente aconteceu naquela região, secretário? Um deslizamento muito importante, uma grande massa de barro, pedra deslizou. Foram 2 deslizamentos, na verdade, um próximo das 8 horas da noite, onde a primeiro deslizamento, uma massa um pouco menor, mas muito grande da mesma forma, escorregou em cima do ribeirão, travando o curso normal do ribeirão, desviou a água por dentro da casa, de 4 casas que ali naquele cotovelo, né, se encontravam. As pessoas conseguiram sair, se colocaram em segurança, haviam feito um treinamento com a Defesa Civil do ponto de encontro, local seguro, né, então se colocaram no local seguro e não houve vítimas, nem feridas, nem mortes. O segundo deslizamento aconteceu cerca de 3 horas da manhã, onde uma massa ainda maior cobriu essa primeira, né, e aí então atingiu as residências, não só água, mas também com barro, com pedra, e destruiu praticamente todas as 4 residências que ali estavam. A natureza agora já se encarregou de fazer um novo curso do rio, né, no meio das casas, formando aí uma ilha então no canto daquele cotovelo onde restou, e agora os técnicos foram até lá com o apoio do Arcanjo, que não tinha acesso, mas o helicóptero Arcanjo levou os técnicos até lá, fez o sobrevoo, constatou-se então agora a relativa segurança do local, então a gente liberou o acesso dos moradores novamente para suas casas e também da imprensa para poder fazer imagens. O turismo ali, né, desgraça que a gente chama, ainda não está liberado, não está proibido, o acesso é feito somente a pé, através da ponte, então somente os moradores e a imprensa têm acesso ao local. As águas estão baixando, secretário, mas existe aí expectativa de chuva já a partir de domingo e uma chuva mais consistente, entrada de uma frente fria na terça-feira. O estado de alerta da Defesa Civil, o estado de alerta da Secretaria de Defesa do Cidadão deverá continuar? Sim, nós vamos ver quanto é que fica o rio, né? Pelo protocolo, nosso estado de alerta se mantém enquanto o rio estiver acima de 4 metros. Enquanto isso assim acontecer, nós estaremos de plantão reforçado presencial. A partir do momento que isso não for mais verdadeiro, a gente desmobiliza o plantão presencial da Defesa Civil, mas mantém o plantão do Alerta Blue na questão da previsão do tempo. Esses monitoramentos então continuarão? Os
monitoramentos sempre continuarão, são 24 horas sempre que necessário, e teremos o Alerta Blue 24 horas monitorando o tempo, fazendo previsão para Blumenau. Ok, secretário, obrigado pelas informações. Eram essas as informações de momento. Voltamos com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. A população da região do Garcia deve economizar água hoje devido ao desligamento da ETA 3. O motivo é a turbidez da água provocada pela queda de barreira próximo lá ao rancho do Ville, na Nova Rússia. O Marcão também conversou com o prefeito Napoleão Bernardes de Blumenau. Vamos acompanhar. Rodrigo, neste momento nós estamos aqui no terceiro andar da Prefeitura, né, no prédio da Prefeitura, onde funciona também o gabinete do prefeito Napoleão Bernardes. Ele está conosco para falar de mais esse evento, de mais essas cheias que nós estamos vivendo no Rio Itajaí-Açu, prefeito. Marcão, importante esse trabalho da TV Legislativa, que em tempo real tem acompanhado todas as questões desse episódio de enchente, que mais uma vez acomete o município de Blumenau. E a TV Legislativa, com esse compromisso de bem informar a comunidade, com informação de credibilidade e utilidade pública, presta um importante serviço à população. Nós estamos agora com o nível do rio em declínio ao longo da manhã, ao longo da tarde desta sexta-feira, em virtude das águas que ainda vêm do Alto Vale, das próprias barragens e também em virtude da maré na foz do rio Itajaí, onde desemboca o rio Itajaí-Açu em Blumenau. Esse nível do rio ele vai cair gradativamente, ou seja, nós vamos ter durante toda a sexta-feira, ainda durante a noite de sexta-feira, início da madrugada de sábado, o episódio de enchente acontecendo em Blumenau. Mas a nossa determinação é que, gradativamente, com o reduzido nível do rio, nós possamos ter a volta à normalidade, né, e garantindo sempre os serviços públicos à população. Então, naquelas regiões não atingidas pela enchente, as regiões não atingidas por alagamentos, todas elas se mantiveram em normalidade em relação aos serviços públicos, desde transporte coletivo, a coleta de lixo, e aquelas eventualmente atingidas pelas cheias, pelo alagamento, então logo o rio começa a baixar, vai se devolvendo imediatamente a normalidade para a vida daquelas regiões. O GRAC continua a se reunir? Sim, o GRAC é o Grupo de Resposta e Ação Coordenada, que reúne todos esses órgãos que devem atuar nos episódios de defesa civil, nos episódios de enchentes, de alagamentos, né? E nós continuamos então com o GRAC mobilizado, com o GRAC ativo, para justamente ter sempre, né, a coordenada e o direcionamento, o delineamento dessas ações. Importante resgatar e relembrar que Blumenau tem, desde a década de 80, um chamado plano de contingência, significa dizer um roteiro de ações, uma estratégia de ações pré-estabelecida para cada uma das áreas do serviço público. Esse plano de contingência, evidentemente, ele é constantemente atualizado após cada episódio para sempre sê-lo aperfeiçoado, mas então o GRAC sempre vai dando os comandos a partir da informação do nível do rio para que cada órgão vá tomando as suas providências. Nós estamos vivendo um momento aí de aquecimento das águas do Pacífico, nós estamos vivendo aí esse momento aí em que os meteorologistas estão acompanhando bem de perto justamente as cheias e as expectativas aí até novembro de muita chuva, né, em função, logicamente, do El Niño. A Prefeitura tem esse entendimento, existe esse entendimento também que nós poderemos ter outras cheias nesse sentido? Marcão, esse episódio El Niño, ele traz realmente muitas transformações em relação ao padrão usual, o padrão comum em relação a clima, em relação a tempo, e para a nossa região, né, essa alteração é para trazer mais chuva. Outras regiões há outros efeitos. Alguns estados, por exemplo, é a seca. No nosso caso, é o excesso de chuvas, e nós tivemos aí um outubro bastante chuvoso, tanto é que ao longo de 3 semanas, né, de sobreaviso e de plantão permanente em relação a esses episódios de chuva. Nós temos um compromisso de defesa civil, que é sempre, no caso de nível do rio, no caso de enchente, informar com a maior precisão e a maior segurança possível a comunidade, sempre com 8 a 10 horas de antecedência. Isso tem se mantido até aqui, a TV Legislativa é testemunha disso, e você pessoalmente tem acompanhado esse trabalho, Marcão. Então, sempre com 8 a 10 horas de antecedência, né, com certo nível de precisão e segurança, nós temos conseguido antecipar a comunidade. E é o tempo necessário para os episódios de enchente, para que o plano de contingência de cada organismo público seja acionado, mas que as próprias pessoas possam tomar as suas precauções em evitar os seus danos próprios. Como tem maldade, como tem boatos, como tem informações desencontradas, até mesmo de pessoas que se julgam profissionais, não é, prefeito? Isso é muito triste de se constatar, Marcão, no momento em que a solidariedade, a boa-fé, né, e a informação fidedigna deve prevalecer. Nós temos aí uma inundação, não só da cheia, mas uma inundação de boatos, de mitos, né, e que é importante fazer uma grande corrente do bem, de solidariedade em favor de propagar a causa da verdade.
Prefeito, as águas estão baixando. Qual é a orientação, para encerrar, qual é a orientação à nossa comunidade? Continuar acompanhando, né, através dos veículos de comunicação e também dos endereços da Prefeitura na internet, das redes institucionais da Prefeitura na internet, do próprio Alerta Blue, né, todo o acompanhamento do nível do rio, cuidar muito com o lixo nas calçadas, né, cuidar muito com o lixo fora dos recipientes adequados. Um alerta muito importante, nós pedimos inclusive ajuda da imprensa nesse sentido, a economia de água, em virtude da ocorrência na Nova Rússia. Lá é a fonte de água da chamada ETA 3, que abastece 25% da cidade. Então, toda a grande região sul de Blumenau, todos os bairros do Grande Garcia, Centro, parte da Ponta Aguda, Victor Conder, são regiões, Jardim Blumenau, são regiões abastecidas por essa chamada ETA 3. Então, em virtude da ocorrência de deslizamento lá, né, uma grande ocorrência, né, não há nenhuma vítima, mas danos materiais em 5 residências, né, o rio e o córrego com muita turbulência e muita turbidez por via de consequência, então a captação da água está bastante prejudicada na ETA 3, então nós podemos ter ainda como consequência em alguns dias episódios pontuais da falta de água, então a economia é fundamental e é um alerta muito importante a ser feito. Ok, prefeito, muito obrigado pela entrevista. Eram essas as informações de momento. Voltamos com você, Rodrigo. Ok, obrigado, Marcão. Já já você volta com mais informações. Ontem, durante todo o dia, a TVL esteve de plantão por causa das chuvas e até à noite estivemos ao vivo com informações a todo momento. Vereadores e convidados estiveram no nosso estúdio, além da participação também da comunidade e dos nossos repórteres. E sobre a questão da água, o presidente do SAMAI falou sobre a ETA 2, que abastece a maioria da cidade e por causa da turbidez também teve que ser desligada em alguns momentos. Hoje à tarde na ETA 2 teve um pico de 1.900 de turbidez. Isso ocasiona entupimento dos filtros, onde tem que parar a estação para retrolavagem dos mesmos, né? Ocasionando aí uma parada de 1h30, 2 horas. Totalmente desligado? Totalmente desligado para poder fazer essa operação. E claro que parando 2 horas, tu tem que trabalhar 6 horas para recuperar todo esse perdido, porque a demanda da água, o consumo continua. E não existe uma outra forma de vencer essa dificuldade da turbidez da água sem ter que desligar a ETA? Vai ter. Nós já adquirimos a ETA compacta, que vamos estar... Já entregaram 3 módulos, falta mais 4. A empresa tem o compromisso conosco de deixar funcionando em dezembro, para iniciar a operação em janeiro. E aí nós vamos fazer a reforma da ETA 2, de um lado e do outro. Que hoje só tem aquelas placas para poder agilizar a turbidez, a necessidade de fazer esse tratamento, só tem de um lado. Então, o outro lado que não tem essas placas, a água passa muito rápido, então ela não tem esse período de decantação. Bom, hoje a coleta de lixo é normal, apesar da enchente. Já as escolas, creches e instituições de ensino suspenderam as atividades nesta sexta. Algumas empresas também estão sem expediente. Na saúde, somente os AGs estão abertos e os hospitais. O transporte coletivo opera normalmente com poucas restrições. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as chuvas, agora em relação às atividades aqui da Câmara de Vereadores, audiência pública sobre a construção do estádio municipal em Blumenau, que seria realizada ontem à noite na Câmara, foi adiada por causa da enchente. Uma nova data vai ser agendada. A sessão ordinária de ontem à tarde também foi cancelada pelo mesmo motivo e hoje não há expediente na Câmara Municipal. O vereador mirim Vitor Selenco, estudante do Colégio Menino Jesus, presidiu na manhã de hoje a sessão do plenarinho na Câmara dos Deputados em Brasília. Os vereadores mirins de Blumenau estão em Brasília desde a última quarta-feira numa viagem para conhecer a estrutura política, o funcionamento da capital federal. Todos eles, inclusive, participaram desta sessão do plenarinho, que foi transmitida ao vivo pela TV Câmara para todo o Brasil. Os vereadores mirins retornam a Blumenau amanhã. Agora a gente vai trazer informações sobre a situação do Rio Itajaiaçu, direto do CEOPS. O Marcão está de volta com as informações. Marcos Roberto Jana.
Exato, Rodrigo, nós estamos aqui no CIOPS da FURB. O CIOPS é o departamento que monitora toda a bacia do rio Itajaiaçu. E ontem nós tivemos o evento aqui na cidade de Blumenau, que atingiu o seu pico máximo, na verdade, esta manhã. À 1h da manhã, né, nós temos esse rascunho aqui, à 1h da manhã, atingiu aí 10 metros e 3 centímetros as águas do rio Itajaiaçu aqui no centro da cidade de Blumenau. 1h da manhã, 10h03, e depois já às 2h da manhã começou a baixar alguns centímetros e está baixando até este momento. Mas nós estamos aqui com o Mário César de Oliveira, que é técnico hidrometrista do CIOPS. Como foi esse evento? Qual é a avaliação que você faz desse evento e como está a bacia do rio Itajaiaçu neste momento? Bem, Marcão, a gente tem uma satisfação muito grande de comunicar à população que agora está baixando, né? O rio aqui de Blumenau já a evolução dele é só na ascendente. E o Alto Vale, na sequência, também vai começar a baixar. Então, teremos ainda durante o sábado, amanhã, o rio baixando bem, né? E Blumenau abaixo tranquilamente, em torno de uns 7 metros amanhã de manhã. Bom, a previsão não é de chuva, né? Qual é a situação das barragens? A situação das barragens ainda está vertendo, né? Ele ainda tem o fechamento completo da barragem de Ituporanga e de Itaió, abriram 3 comportas. Mas, na sequência, aí deve abrir mais durante o dia, né? Para fazer esse escoamento rápido dessas águas que está muito alto lá no Alto Vale. Com relação à barragem norte, a operação da barragem norte, aconteceu a contento? Como é que ficou? Ficou a contento, Marcão, porque assim eles fecharam, né? Aquela bacia ela não choveu muito e continua fechada. Então ela é fundamental para o Blumenau e está funcionando. Os estudos aqui do CIOPS bateram, deu certo, né? As avaliações que foram feitas aqui pelos técnicos, pelos técnicos aqui do CIOPS, acabou batendo, deu certinho os números como resposta para a sociedade? Deu certo, Marcão. Graças a Deus deu tudo certo. A informação chegou no tempo exato, né? A informação do professor Taquini e do professor Ademar bateram, né? Foi a contento, então a informação ela evoluiu. E o pessoal, órgãos da imprensa, que nem a Rádio Menina deu a cobertura, foi muito bom e assim a população ficou sabendo a informação no tempo exato e correto. Qual é o trabalho de vocês a partir de agora? É o monitoramento da baixada, né? Vamos passar para a Defesa Civil, o CIOPS fica até a 4 metros no estado de atenção e depois encerra o plantão. Bom, previsão, expectativa de chuva ainda no finalzinho desse mês de outubro e todo mês de novembro, né? É uma pequena previsão para no domingo, né? Uma chuva mais acentuada e vamos esperar, né? Vamos acompanhar passo a passo. Você acredita que as águas continuarão baixando aí? Em que velocidade a partir de agora? Olha, eu acho que como está um escoamento e não está chovendo na bacia, mais rápido, né? Talvez a metragem nas próximas horas em torno de 15 a 20 por hora. Tá certo, obrigado pelas informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Rodrigo. Ok, obrigado, Marcão. Já já nós vamos falar também sobre a 32ª Oktoberfest, que termina no domingo. A festa está mantida e já já tem as informações também aqui no TVL Notícias. Agora, vamos até o Alerta Blue, saber da previsão do tempo. Será que vai voltar a chover neste final de semana, semana que vem? O Marcão também esteve lá e agora vai trazer para a gente a notícia. Marcos Roberto Jana, é com você. Exato, Rodrigo. Nós estamos aqui na sala do Alerta Blue. É aqui que os técnicos e os meteorologistas fazem a previsão do tempo. Previsão esta que nós acompanhamos todos os dias através do TVL Notícias. Para vocês entenderem como é que é feito esse monitoramento da previsão do tempo, pode chegar aqui, o Leonardo Danese, né? Os técnicos ficam aqui sempre monitorando, né, os mapas dos satélites, né, e fazendo a previsão do tempo. Sempre nós temos aqui, nesses momentos de crise, 2 meteorologistas fazendo toda a previsão que é repassada aí à imprensa e é repassada também a toda a sociedade. Nós estamos neste momento aqui com a Francine, deixa eu aproveitar a Francine, que é meteorologista aqui do Alerta Blue, e saber dela a previsão do tempo aí para as próximas horas. Graças a Deus, não chove no Vale do Itajaí, não é isso? Isso, né, Marcão? Assim como a gente já esperava e as previsões apontavam, aí a gente está com uma sexta-feira ainda com bastante nebulosidade, ainda pode ocorrer alguma chuva muito fraca, isolada, assim como ocorreu na noite da quinta-feira, né? Muito isolada e muito fraca. Essa condição de maior cobertura de nuvens, ela também se estende pelo sábado, então a gente também vai ter um sábado com bastante cobertura de nuvens, mas sem indicativos para chuva. A gente está com o sistema posicionado no Paraná nesse momento, então não dá nem para dizer que ele foi embora geral ali lá para o sudeste, não. Ele está no estado vizinho, está ali no Paraná. Nós estamos monitorando para ver se ele vai permanecer por lá mesmo, mas os modelos numéricos de previsão
indicam que ele não vai recuar, vai permanecer por lá e a gente continua com uma condição de tempo ainda instável, bastante nebulosidade, mas sem ocorrência de chuva significativa. Existe, porventura, a possibilidade de sol ainda, de repente, na sexta-feira e no sábado? Aberturas de sol, a gente não consegue prometer assim, não há previsão de um céu azul, de um tempo limpo, né? Mas o sol, por alguns momentos, ele vai aparecer em meio à nebulosidade, mas o que deve predominar mesmo é a maior cobertura de nuvens, o céu um pouco mais encoberto. Chuva significativa, até agora nada? Nada. A gente tem uma previsão de retorno de chuva para o domingo, final do dia de domingo, mas associada à circulação marítima, né? O domingo ele pode começar e terminar até com alguma chuvinha muito fraca, isolada. A segunda-feira vai ser um dia também de variação de nuvens e de chuva isolada por alguns momentos. E na terça-feira, a princípio, vamos ter mais uma frente fria se formando lá pelo Rio Grande do Sul. A chuva da terça-feira pode ser um pouco mais consistente, mas isso a gente vai confirmando aí nos próximos boletins. Certo. Então, a previsão de chuva mais consistente a partir da semana que vem, na terça-feira. Isso, na terça-feira não são volumes muito elevados ainda que os modelos estão indicando, mas a gente tem tempo para ir avaliando isso e para ir informando a contento. Ok, Francine, muito obrigado pelas informações. Só mostrar ali a Tassiana Weber. Ô, Tassiana, dá uma olhadinha aqui, dá um tchauzinho para a câmera. A Tassiana Weber, que está de aniversário hoje, tá certo? Eram essas as informações de momento. Voltamos com você, Rodrigo. Ok, Marcão, e para a gente fechar este TVL Notícias especial sobre as chuvas aqui em Blumenau, os prejuízos provocados por mais essa enchente e os deslizamentos, nós vamos agora mudar de assunto e falar da Oktoberfest. A festa está mantida, 32ª edição da Oktober, e até domingo, blumenauenses e turistas aproveitam a tradicional festa de outubro. Muita alegria e diversão, além de pessoas bem vestidas. Essas são marcas registradas da festa mais alemã da América do Sul. O chopp e a gastronomia são outras atrações que marcam presença em todos os momentos na Oktoberfest 2015. A economia da festa não é movimentada somente pelo consumo no local, mas sim para levar algo para casa também. O símbolo da festa também, né? Pra gente ficar pelo menos no ritmo da festa, né? Chapéus, camisetas, copos e várias outras lembranças atraem turistas para lembrarem da importância e alegria da festa e movimentam as vendas para as lojas da cidade. Os trajes típicos são os mais vendidos. Sim, bastante. Esse ano, inclusive, a procura por traje típico aumentou em relação ao ano passado. Todo ano a gente vê um crescimento que o pessoal folião ele quer mesmo vir trajado. Quem não vem, entra aqui no parque, entra no espírito e vem na loja e já sai trajado daqui de dentro. Deixa a roupa, troca aqui dentro e vai para a festa já vestido. Quem vem vestido tipicamente garante meia entrada na maioria dos dias. De domingo a quarta-feira garante entrada gratuita, exceto feriado e véspera de feriado. Mas não é só por esse benefício que os festeiros vêm vestidos tipicamente, mas sim para honrar a tradição. Até prestigiar também a festa, né? E eu gosto também de estar tipicamente vestido com traje de alemão. O que significa para ti vir na festa mais alemã das Américas, uma tradição aí que passou por oceanos? Bem, para mim é bem importante porque eu conheço até também a de Munique, né? E eu gosto bem mais daqui do que a de Munique. Já fui 2 anos de Munique e a daqui eu venho há 16 anos e realmente não troco a daqui pela de Munique. Para continuar a questão da cultura alemã da cidade, não se perder, vir todo mundo trajado, eu acho legal. O povo da população, até toda de Blumenau, se tivesse como vir, ia ser muito interessante. Para não se perder, né? Ficar nessa mesma cultura. A gente tem percebido isso nos últimos anos, que o pessoal tem orgulho de estar vestindo um traje típico, né? E isso engrandece a festa, né? Isso deixa a festa mais bonita, mais colorida e a gente percebe também que as pessoas não estão utilizando esse traje pelo recurso do meio ingresso ou ingresso gratuito, mas sim por estar se sentindo bem e querer mostrar um pouquinho dessa cultura através dos trajes típicos. A movimentação da festa e a alegria continuam, apesar das chuvas desta semana que atingiram Blumenau. Os últimos dias da Oktoberfest estão garantidos. Tudo normal.
né? Sexta, sábado e domingo, mantendo toda a programação original. Muito provavelmente o desfile acontecendo no sábado com tempo bom. E domingo com casa cheia, sem cobrança de ingresso, gratuidade e com a eleição da rainha da 33ª Oktoberfest. E o TVL Notícias especial sobre as chuvas, os prejuízos provocados pela enchente vai ficando por aqui. Acesse o site da Câmara para ter outras informações do Poder Legislativo de Blumenau. E no final de semana você pode acompanhar aqui pela TVL o resumo da semana. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Ótimo final de semana para você.